Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus porque estamos juntos mais uma vez, porque assim permitiu o Senhor. É por isso que nós estamos juntos. Esse é o meu momento, esse é o seu momento. É um momento abençoado, um momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Nesse momento abençoado que fez o Senhor, eu separei para nós um tema que eu acho delicado. Um tema delicado. Mateus capítulo 13. Leve Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro dos evangelhos, primeiro dos biógrafos de Cristo. Capítulo 13. Jesus está contando aqui a parábola do semeador. Se não, junto com a parábola do filho pródigo, acho que a mais contada, mais estudada, mais cantada, mais encenada que existe na terra. Capítulo 13 e o verso 5. Vamos ver o que é que Jesus deu tempo para você já encontrou. Está muito fácil. 13 e 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Muito bem até aí. Aí agora a explicação da parábola. O próprio Jesus explicou a parábola, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você pode dizer amém comigo? Você entendeu o teor da palavra? Nós estamos falando aqui daquela pessoa que se deslumbra, que se emociona, que estão recheando os templos pelo nosso Brasil afora, entusiasmados, buscando uma solução para os seus problemas imediatos. Problemas de saúde, problemas amorosos, problemas financeiros, problemas de tantos problemas psicológicos, tantos problemas que a humanidade carrega por conta do pecado que assola a humanidade. A humanidade que cada dia está caminhando com passos largos para mais longe do Deus eterno, do Criador de todas as coisas. Você está entendendo isso? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Então são pessoas deslumbradas, que receberam a palavra com alegria, ficaram muito felizes, mas choraram, se emocionaram, se alegraram, mas vêm as dificuldades. Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos avisou também sobre os falsos cristos, virão muitos falsos cristos em meu lugar. Avisou também sobre isso. Avisou também sobre, naquele tempo, não ouvirão a sã doutrina. Opa! Não darão ouvidos à sã doutrina. Avisou também sobre isso. Fazendo para si mestres. Ele avisou sobre isso. Então as pessoas estão nessa onda de evangelicalismo, é o que nós temos visto no nosso Brasil e fora do Brasil. Nós temos visto isso. Um evangelho falsificado que engana as pessoas. Falsos mestres vivenciando e ensinando um evangelho falsificado, que não é o evangelho de Cristo. De que evangelho você está falando, meu querido pastor? Estou falando de ensinos de demônios, é o que eu estou falando. Os demônios ensinam, enganam, traem, machucam, ferem as pessoas. E as pessoas, a humanidade caída, procura por um falso evangelho, procura por um falso Cristo que atenda às suas expectativas. Não o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, o Redentor. Em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, precisa entender o que é o evangelho. É preciso entendimento disso. E as igrejas estão se afastando do ensino da palavra, trocando pelo culto de emoção. Angelos, evangelho, angelos, boa mensagem, boa notícia. Isso é o evangelho. Uma boa notícia, Jesus está vivo.
Ele venceu a morte. A cruz não pode vencer o autor da minha e da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. É disso que nós estamos falando. A Jesus nos advertiu: os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Ele disse mais: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque o evangelho divide, o evangelho separa. O evangelho provoca reações no homem, no ser humano, no indivíduo. O indivíduo ou recebe ou rejeita. É disso que a parábola está falando. Eles receberam com alegria, mas quando viram as dificuldades, não tinham raiz. Quando viam as dificuldades, a perseguição, o conflito, o confronto, a mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Evangelho não é comemoração. Evangelho é vida nova. Vida nova com Cristo. Vida nova na presença do Cristo. Em primeiro lugar, a consciência de que somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, diz mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Perdão. O pagamento, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em quem está essa vida? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, somos todos pecadores, estamos nessa condição. Todos estão debaixo dessa condição, perdidos. Mas aprove a Deus. O texto também diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Então, se você crê, você tem a vida. Quem crê, encontrou a vida. Quem crê, obedece ao Cristo. Quem crê, vive como Cristo viveu, anda como Cristo andou. Não importa o que estão dizendo a você, não importa o que você está vendo na esquerda e na direita. Cuidado para não fazer feito o apóstolo Pedro, naquele momento em que caminhou sobre as águas. Senhor, se és tu mesmo que estás vindo sobre as águas, manda que eu caminhe sobre as águas e te encontre. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. E Pedro pisou sobre as águas. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus inverteu a lei da física. Ele criou a lei da física, todas as leis da física, e ele inverteu essas leis. E Pedro caminhou sobre as águas, mas até o momento em que ele não duvidou e não olhou para a esquerda, não olhou para a direita, não olhou para cima, não olhou para baixo. Esqueceu de olhar para Jesus. O nosso foco é Jesus, autor e consumador da nossa fé. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Único mediador entre Deus e os homens. Quando ele olhou, esqueceu, perdeu o foco de Jesus, afundou. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Não conseguiram aprender, não conseguiram crescer, não tiveram raízes e foram queimadas pelo sol. Pelo sol da injustiça, pelo sol da calúnia, pelo sol da dúvida, pelo sol da vergonha, pelo sol dos amigos que foram embora, dos falsos amigos que nos deixaram. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a minha preocupação aqui é essa, e muitas vezes nós somos tentados a parar, muitas vezes, mas Deus está nos dizendo: fale do meu evangelho, porque alguém do outro lado precisa ouvir essa palavra, uma palavra genuína, pura e simples, sem mistura, muita palavra misturada na internet, nessas falsas igrejas que têm se levantado, feito erva daninha ao nosso derredor, pregando um evangelho falsificado. Primeiro, nós somos pecadores. Segundo, nós precisamos do Redentor. Terceiro, nosso Deus é inacessível. Ele veio até nós. Ele enviou o Redentor. O Redentor já veio. E o que é que eu preciso fazer, meu querido pastor?
Você precisa crer nesse Redentor e entregar a tua vida. É isso que você precisa fazer. E caminhar com Ele. Você precisa disso. Crer e caminhar com Ele. E Ele tem um caminho para nós. Caminho de vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Dê o entendimento dessa palavra. Amém? Claro, todo mundo está esperando pela pergunta bíblica. O momento da gente descontrair e o momento da gente treinar um pouco a nossa mente, o que nós já estudamos, já lemos. Pergunta muito fácil hoje. Presta atenção. Uma rebelião aconteceu contra Moisés, liderada pela sua irmã Miriam. Ela e seu irmão Arão, mas ela era líder. Lideraram uma rebelião contra Moisés. O que aconteceu? Deus puniu Miriam, por ser a líder dessa rebelião, movida por inveja, cobiça, ganância, tantas coisas. E puniu Miriam. Só que Moisés intercedeu por Miriam. E Miriam sofreu uma praga na pele. A pergunta é: quanto tempo durou o afastamento de Miriam para que ficasse boa dessa praga? Moisés intercedeu e Deus atendeu a intercessão de Moisés. Então, quanto tempo durou a praga sobre a vida de Miriam? Fácil demais. E você que é leitor da palavra já encontrou, já sabe a resposta. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus proteja a tua vida e a tua casa e te dê o entendimento, a iluminação, o entendimento da Santa Palavra de Deus. Paz de Cristo na tua vida.